Pessoal do oitavo ano, estamos aqui nós para discutirmos a Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, certo? A princípio, né? Esse assunto ele é bem longo porque ele fala dessas revoltas coloniais, né? Esse início, né? Digamos, não foram apenas essas, pessoal. Ainda tiveram outras, tá certo? Seguinte, veja só, certo? Tanto como é que se diz? A Inconfidência Mineira, ou Revolta Mineira, ou enfim, certo? Elas tiveram ideais parecidos, né? Eu vou falar dessas, lógico, né? Tem, se qualquer coisa tiver uma duvidazinha, dá uma lida lá no livro de vocês. Mas a questão é por conta da influência lá atrás, lembram? Iluminismo, lembram lá? Direito para os homens, direito de vir, três poderes, república, certo? Liberalismo econômico, tá lembrando? Pronto. Ou seja, o desgaste e os desentendimentos, certo, entre a coroa, certo, e a capitania, certo, já estava muito sério, certo, principalmente por conta de um negocinho chamado impostos. No decorrer da aula vocês vão ver, certo. De cunho separatista, vou logo dar um destaque aí, separatista. Aí, como assim, professor? Ou seja, certo? Quando eu falar separatista, tanto na Inconfidência Mineira quanto na Conjuração Baiana, é porque ainda, como é que eu vou dizer, não existia um pensamento de unidade nacional, certo? As pessoas, apesar de estarem revoltadas, cansadas de impostos, cansadas de pobreza, cansadas de doença, cansadas de Portugal mandar aqui, certo? As pessoas estavam cansadas, certo, de não ter uma abertura nem para poder crescer. Então, ou seja, esse pensamento de se separar, muitas vezes ele se resumia a essa capitania, ou a essa capitania, certo? Ou a essa capitania, tá certo? Não apenas, certo, a Bahia e Minas Gerais, mas Pernambuco também teve, certo? Movimento separatista. O Rio Grande do Sul também teve. Nós vamos estudar, certo? Daqui a pouco, tá bom? Então é o seguinte, foi organizado pelas... Outro parêntese, ó, aí, ó, dá uma grifadazinha de lápis lá no teu livro. Elites mineiras, certo? Desde já que fique bem claro, certo? Tinha médico, tinha advogado, tinha juiz, tinha uns caras que tinham e também, ó, tinha um estudo, tá certo, pessoal? Mas acabou sendo descoberta, certo, por Portugal. Vários de seus idealizadores foram presos, exilados, enforcados. E no caso de Tiradentes, certo, até foi esquartejado. Só um apanhado do que aconteceu, tá certo? Agora vamos para as coisas que realmente revoltaram o pessoal. Ou seja, ó, certo, aquele negócio, você não pode mexer, certo, ou bater onde mais dói no homem, ou na mulher, né? Ó, bolso. A extração de ouro e diamante, ó, antes, os caras quando chegaram aqui e tal, aquele negócio, antes desses movimentos aí, certo? Antes das capitanias e tudo mais, os caras descobriram ouro, os caras ficaram loucos, cara, descobrimos ouro no Brasil, tá certo? E depois os caras ainda de quebra, certo? Descobriram os diamantes, que inclusive tem uma cidade que se chama Diamantina.
E uma das capitanias mais prósperas da coroa, que era Minas Gerais, uma das, viu, pessoal, que as relações entre a coroa e eles já davam sinais que o negócio não estava muito bom. Por exemplo, a revolta de Vila Rica, motivada pelos altos impostos cobrados pela coroa. Impostos! A gente não pode. Impostos. Presta atenção. Desde aquela época o cara já ficava mordido com essa maldita cobrança, né? E hoje a gente paga em tudo que a gente consome, certo? Em tudo que a gente usa, em tudo, tá certo? Seguinte, a política fiscal de Portugal com relação à colônia tornou-se mais rígida, certo? Aumentando os impostos para a reconstrução de Portugal por conta que tinha tido em 1755 um grande terremoto, certo? Quase varre Portugal do mapa, pessoal. Foi sério o negócio lá. Certo? Então, apesar de se formado pela elite mineira, também tinham, né, não era só os top de linha, tinham pessoas simples também. Tá certo? Tinham comerciantes, médicos, um dentista, né, que era Tiradentes, né? O mais humilde era José da Silva Xavier, Tiradentes. Foi um dos mais participativos, mas eles queriam aquele negócio, mas eles queriam a mesma coisa, certo? Transformar Minas Gerais em uma república independente. Então, o que é que eu estava falando? Certo? Um sistema republicano independente, certo? E eles sabiam, e logicamente, você que mora na cidade, você sabe o potencial de sua cidade. Você sabe o que ela aguenta, o que ela aguenta, se ela comporta tal empresa, se ela não comporta tal empresa. Então, no pensamento deles, logicamente, certo? Se livrando de Portugal, certo? A capitania de Minas Gerais, ela podia ser autossuficiente. Tá certo? Mas nada são flores, então daí vem a outra lapada. A administração ou administrações corruptas vieram a aumentar mais ainda o ódio do povo. O Visconde de Barbacena ordenou o cumprimento da cota de ouro anual. Depois eu trago ela detalhadinha para vocês. Certo? A cota anual e a derrama. O objetivo era alcançar as 100 arrobas de ouro por ano. E só que não estava dando ouro. Os caras tinham cavado tanto, tirado tanto, cavado tanto, que não estava, como é que se diz? Não tinha como você acompanhar o que o governo estava pedindo. Tá certo? Então, a revolta devia acontecer quando a derrama fosse acontecer. Outro detalhe, pessoal, da derrama. Certo? Imagina isso nos tempos de hoje em dia. Por exemplo, se tu não pagou a luz, se você não pagou a conta de água, se tu não pagou do IPVA do teu carro. Imagina, certo? Por exemplo, já vem desde essa época. E hoje, né, como é que se diz? De uma certa forma ainda tem. Vou explicar um pouquinho de certa forma. Por exemplo, se você não tivesse pagado o ouro e tal, não sei o que, eles entravam na tua casa e eles podiam pegar objetos, pegar coisas, inclusive até era arriscado tu ir pra cadeia, se não pagasse. Eles invadiam tua casa, os soldados entravam na tua casa, ia pegar a cadeira, mesa, pinico, panela, micro-ondas, 3 em 1, enfim. Então, tudo isso foi aumentando o ódio do pessoal, tá certo? Então, assim, para que a gente entenda melhor, vejam só os ideais. Lembra lá do iluminismo, certo? A proclamação de uma república nos moldes dos Estados Unidos, ou seja, federações, certo? Cada um na sua, certo? Sem responder a um governo central e tudo mais, aquele negócio todo, tá certo?
e logicamente com liberdade de comércio, mais aquele negócio todo, tá certo? Incentivo à manufatura, ou seja, atrair pessoas para trabalharem lá, para diversificar os negócios, para não ficar só ouro, 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 diamante, 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 certo? Sei lá, vender balaio, vender carroça, vender, sei lá, enfim, né? Roda de caminhão, enfim, esse tipo de coisa. Tô brincando com caminhão, viu? Tá certo? Então, e a formação de uma milícia formada por mineiros. Ou seja, eles queriam uma guarnição, né? Se no caso eles iam ser independentes, então eles queriam uma guarnição, um exército, um mini exército, uma polícia, alguma coisa assim. Dentro desse sentido, né? Sim, e quando eu estava falando que de uma certa forma, mas hoje em dia existem leis. Dependendo do tempo, o governo pode tomar a tua casa se você não pagar o IPTU. Se você não pagar as taxas e impostos do seu carro, IPVA, blá 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 blá, eles vêm, ó, leva. Fazer o que, né, pessoal? Certo? Então é o seguinte, eles pretendiam fazer uma guerra de desgaste, ou seja, fazer uma bagunça bruta. E dentro daquele momento ali, quando o governo visse, rapaz, esse negócio não vai acabar nem tão já, então ô meus queridos, vamos conversar, vamos ver o que é que vocês querem, vamos ver se dá pra gente entrar em acordo. Tipo, só que não aconteceu, a coroa já estava desconfiando, já estava sabendo do negócio, certo? Receberam 6 denúncias. Inclusive, o Visconde de Barbacena disse, ih, rapaz, esse negócio aí vai ser feio. Então, um cara chamado Joaquim Silvério Reis foi que entregou tudo para o Visconde. Exato. Porque ele devia muito dinheiro à coroa. Aí, em troca de vez que estava ali as dívidas dele, ele entregou o pessoal. O que acontece? Você já sabe, certo? A derrama, ela foi suspensa, todo mundo foi preso, interrogado, certo? Algumas pessoas foram exiladas. Ó, vai-te embora, vagabundo. Mandaram lá para a África. Foram exilados. Outros foram presos. Enfim. E quem estava preso, inclusive Tiradentes, né? Todo mundo ia ser enforcado. Mas, epa! Aí a rainha da Maria chegou e disse, não, rapaz, o menino tá meio estressado, perdoa, tá, desculpa aí, meu rei. Mas Tiradentes não. Tiradentes, infelizmente, ó, foi enforcado, foi esquartejado e exibido nas ruas lá de Minas Gerais, para que ninguém se atrevesse a fazer aquilo de novo contra a coroa. No dia 21 de abril de 1702, ele foi enforcado. E depois, né? Não precisa entrar em detalhes, que vocês já estão entendendo. Tá certo, pessoal? Bom, como as coisas não estavam fluxo e cheire no governo naquela época, né? Então, estoura outra revolta. Estoura a Conjuração Baiana. Como eu tinha dito antes, eles têm características parecidas, porém com suas diferenças, tá certo? Por exemplo, pessoal, a Inconfidência Mineira, ele era elitista, não abolicionista e seguia o pensamento da independência dos Estados Unidos, logicamente, dentro das ideias iluministas também, certo? A Conjuração Baiana também. Só que a Conjuração Baiana, como é que eu vou dizer? Ela era absolutamente abolicionista,
certo? Teve grande participação popular e se baseou na Revolução Francesa e também na Revolução Haitiana. Então daí foi que, digamos, essa, não que, né, a Inconfidência Mineira não tivesse dado um baita susto na coroa, mas por conta do cunho popular, da participação popular, né, e baseado nos ideais franceses e da independência haitiana, aí foi que realmente o caldo engrossou. Pronto. Na Bahia, péssimas condições de vida, falta de alimento. Então, dentro das inspirações do início da Revolução Francesa, como eu tinha dito antes,